Dizem que se você ouvir seu nome sussurrado pelo Rio Negro, nas profundezas da Amazônia, ao anoitecer, já é tarde demais. Porque o rio não chama os vivos, ele chama as almas que precisam atravessá-lo. Eu sou Kanauã, o xamã da floresta amazônica, e esta noite revelarei algo que nunca deveria ter sido contado, um segredo que meu avô compartilhou comigo antes de desaparecer no mundo espiritual. São 6 da tarde, no coração da selva amazônica. O sol se põe atrás das copas das árvores, pintando o céu de um vermelho sangue que se reflete nas águas escuras do Rio Negro. Prepare-se, porque assim que ouvir as vozes do rio, algo dentro de você mudará para sempre. Muitas luas atrás, quando eu era apenas um jovem aprendiz, um homem chamado Ramiro chegou à nossa aldeia. Ele veio de terras distantes, onde a selva encontra a cidade de concreto. Ramiro não acreditava em nossas histórias, zombava de nossas tradições e dizia que espíritos eram apenas contos para assustar crianças. Mas a selva tem maneiras de ensinar respeito àqueles que a esqueceram. Naquela noite, quando o céu ficou laranja e roxo, Ramiro decidiu ir pescar sozinho no Rio Negro. Avisamos para ele não ir, que quando a noite cai, o rio desperta. Mas ele apenas riu arrogantemente, pegou sua canoa e remou em direção ao centro das águas negras. Às 7 horas, a escuridão caiu de repente, como um manto pesado cobrindo tudo. Os sons da noite começaram. O cricrilar dos grilos, os gritos dos macacos bugios, o estalar de galhos. Mas algo mais se misturava a esses sons, algo que fazia os mais velhos trocarem olhares preocupados. Eram vozes, vozes que se elevavam do rio. A princípio, soavam como murmúrios distantes, mas a cada minuto ficavam mais claros, mais insistentes. E o mais perturbador era que eles estavam chamando nomes de pessoas que viveram em nossa aldeia décadas atrás, pessoas que não estavam mais entre os vivos. Às 8 horas, meu avô, o pajé da nossa tribo, aproximou-se da margem do rio com seu cajado cerimonial. Seu rosto demonstrava profunda preocupação. Ele gesticulou para que eu seguisse. Juntos, olhamos fixamente para as águas do Rio Negro. Então ouvimos. Uma voz, clara como cristal, ergueu-se da água. Kanauã, venha conosco. A água é morna e aqui embaixo não há dor. Era a voz da minha mãe. Ela havia falecido quando eu tinha apenas 5 anos. Eu reconhecia cada tom, cada inflexão. Era ela. E, no entanto, eu sabia que não podia ser. Meu avô me agarrou com firmeza enquanto eu dava um passo involuntário em direção à água. Eles não são quem você pensa que são, sussurrou ele com urgência. Eles são os Yaramá, os espíritos do rio. Eles usam as vozes dos nossos entes queridos que partiram para nos atrair para as profundezas. Assim que você toca a água quando eles o chamam, sua alma pertence a eles. Mas Ramiro ainda estava lá fora, sozinho, alheio a essas verdades. Às 9 horas, vimos uma luz estranha no meio do rio. Não era o reflexo da lua. Era uma luminescência verde azulada pulsando sob a água, como se o próprio leito do rio tivesse ganhado vida. A luz se movia, formando padrões hipnóticos que feriam os olhos. Da margem, podíamos ver a silhueta de Ramiro imóvel em sua canoa, como se estivesse em transe. As vozes do rio haviam se multiplicado. Agora eram dezenas, talvez centenas, todas chamando, todas sussurrando promessas de reencontros impossíveis. Uma cacofonia de saudade e tristeza, criada para quebrar até o espírito mais forte. Às 10 horas, meu avô tomou uma decisão. Ele preparou uma mistura sagrada de tabaco e ervas medicinais. Se começou a entoar cânticos em nossa língua ancestral, palavras que ressoavam com o poder de 1000 gerações. Sua voz cortava o ar da noite como uma lâmina de luz na escuridão. Os cânticos surtiram efeito. A luz sob a água começou a se dissipar. As vozes do rio ficaram mais agudas, mais desesperadas, como se soubessem que sua presa estava se esvaindo. Mas meu avô não parou. Cantou por horas, com a voz firme.
Eram 11h30 quando algo emergiu da água ao lado da canoa de Ramiro. Não consigo descrever exatamente, mas era algo grande, algo que não deveria existir. Tinha uma forma vagamente humana, mas suas proporções estavam todas erradas, como se alguém tivesse tentado recriar um ser humano e falhado terrivelmente. A criatura estendeu o que parecia ser um braço em direção a Ramiro. Seus dedos eram longos e terminavam em pontas que brilhavam com a mesma luz verde azulada. Ramiro, ainda em transe, começou a levantar a própria mão em sua direção, como uma criança tentando alcançar um brinquedo desejado. Foi então que meu avô fez algo que eu nunca tinha visto antes. Ele parou de cantar e, com uma voz que parecia ressoar do centro da terra, gritou um nome. Não era em espanhol, nem em nossa língua tribal. Era algo mais antigo, algo primordial, que fazia o ar vibrar com poder. A criatura congelou. Por um momento interminável, tudo caiu em silêncio absoluto. Nenhum inseto, nenhum animal, nem mesmo o vento ousou se mover. Era como se a selva inteira estivesse prendendo a respiração. Então a criatura afundou novamente nas profundezas com um som que era meio respingo, meio grito de frustração. A luz sob a água desapareceu completamente e as vozes silenciaram de repente, deixando o silêncio oco tão profundo que nossos ouvidos zumbiam com a ausência de som. À meia-noite, a canoa de Ramiro começou a se mover em direção à costa, levada por uma correnteza impossível. Quando puxamos para fora, ele estava vivo, mas vazio. Seus olhos estavam abertos, mas não enxergavam. Era como se seu espírito tivesse sido arrancado, deixando apenas a casca física para trás. Meu avô trabalhou nele a noite toda, usando antigos rituais xamânicos para trazer sua alma de volta. A aldeia inteira se reuniu, formando um círculo de proteção. À 1h, vimos o primeiro sinal. Os dedos de Ramiro se contraíram. Às 2h, ele finalmente fechou os olhos e meu avô suspirou de alívio. Mas a noite não havia acabado. Às 3h, quando a escuridão é mais densa e o mundo dos vivos está mais próximo do mundo dos espíritos, o rio falou novamente. Desta vez, não eram vozes humanas. Era um som gutural e profundo que vibrava através de nossos ossos, o som da fúria de uma inteligência ancestral, um poder que havia sido desafiado e derrotado. Meu avô estava na margem, firme como as gigantescas ceibas. Esta é a nossa terra, declarou ele com uma voz poderosa. Respeitamos o rio e seus habitantes, mas não permitiremos que levem nossos irmãos. Ramiro estava sob nossa proteção, e essa proteção não se quebra facilmente. O som continuou por minutos, depois começou a desaparecer rio abaixo, recuando para territórios onde até nós tememos vagar. Às 4h, Ramiro finalmente acordou. Seu primeiro ato foi vomitar água, litros de água do Rio Negro que não deveriam estar em seus pulmões, já que ele nunca havia caído. Quando finalmente conseguiu falar, o que nos contou confirmou nossos piores temores. Eu estava debaixo d'água, disse ele, com a voz trêmula, mas conseguia respirar. Havia uma cidade lá embaixo, feita de pedras que brilhavam com luz própria. As ruas estavam cheias de pessoas, ou que costumavam ser pessoas. Elas me chamavam, me diziam para ficar, diziam que lá eu poderia me reunir com todos que já havia perdido. Vi minha mãe morta, amigo de infância, meu primeiro amor, todo sorrindo, estendendo as mãos. Ele fez uma pausa, tremendo, mas seus olhos estavam vazios. E quando se aproximaram, vi que seus sorrisos eram largos demais, seus dedos longos demais, seus movimentos suaves demais. Eles não eram meus entes queridos. Eram algo usando seus rostos como máscaras. Ramiro nos contou que, quando estava prestes a pegar na mão de sua mãe, ouviu a voz do meu avô ecoando naquelas profundezas impossíveis, chamando-o de volta. Aquela voz lhe deu forças para resistir, para enxergar através da ilusão. Quando rejeitei suas mãos, disse ele, seus rostos mudaram. As máscaras caíram e eu vi o que eles realmente eram. Eram fome, eram vazio
e estavam furiosos porque sua presa havia escapado. Às 5 da manhã, os primeiros raios de sol tocaram o horizonte. A luz dourada do amanhecer dissolveu as sombras da noite. Com a luz, veio a normalidade restaurada. Os pássaros cantaram, os macacos bugios saudaram um novo dia e o Rio Negro parecia como era durante o dia, majestoso, belo, vital para a floresta. Ramiro ficou em nossa aldeia por 3 semanas para se recuperar. Quando finalmente partiu, era um homem mudado. O cético arrogante havia desaparecido. Agora ele entendia que existem forças na Amazônia além de qualquer coisa que a mente moderna possa compreender. Antes de partir, ele parou na margem ao nascer do sol. "Perdoe-me", sussurrou para o rio com genuíno respeito. "Eu não sabia. Agora sei." E juro que vi algo se mover sobre a superfície, algo vasto e antigo, que pareceu acenar em reconhecimento. Muitos anos se passaram desde aquela noite. Tornei-me pajé do meu povo, seguindo os passos do meu avô. Vi muitas coisas, enfrentei espíritos e guiei almas perdidas. Mas o que aprendi no Rio Negro continua sendo a lição mais importante da minha vida. A floresta amazônica não é apenas árvores e animais. É um ser vivo e consciente, com suas próprias regras e habitantes, que existe nas fronteiras entre mundos. O Rio Negro é um lugar de poder, um limiar entre dimensões. De dia, é seguro e belo, mas quando a noite cai, torna-se um portal para reinos onde os vivos jamais deveriam se aventurar. As vozes ouvidas no rio são reais, tão reais quanto a que está falando com você agora. Eles são os Yarama, espíritos ancestrais que conhecem nossos desejos mais profundos e nossas perdas mais dolorosas e usam esse conhecimento para nos atrair. Eles não são malignos, estão simplesmente famintos. Famintos por vida, calor, essência humana. Se você algum dia estiver na Amazônia, perto do Rio Negro ou de qualquer um dos grandes rios, e ouvir vozes à noite chamando seu nome no tom de alguém que você amou e perdeu, eu imploro, lembre-se desta história. Não responda. Não se aproxime da água. Não importa o quão convincente pareça, não importa o quanto seu coração anseie por esse reencontro impossível. Resista, porque o rio nunca devolve o que toma. E uma vez que você cruza esse limiar, nenhum xamã pode trazê-lo de volta inteiro. A selva guarda seus segredos zelosamente, e o Rio Negro guarda o mais sombrio de todos. As vozes do mundo oculto ainda chamam todas as noites, esperando por aqueles curiosos, desesperados ou arrogantes o suficiente para ignorar os avisos dos anciãos. E agora, enquanto o sol nasce mais uma vez sobre a floresta, enquanto a luz dissipa os mistérios da noite, eu lhe faço uma pergunta. Você está pronto para aceitar que há coisas além da sua compreensão? Você está disposto a acreditar que a selva falou com você esta noite, que ela compartilhou um de seus segredos mais profundos? Se a sua resposta for sim, se algo dentro de você ressoou com essa verdade ancestral, então escreva nos comentários: "Eu aceito o chamado", se a selva falou com a sua alma. E se esta história o tocou, se ela o fez sentir ao menos uma fração do respeito que esses mistérios merecem, ajude-me a compartilhar essa sabedoria com outros que precisam ouvi-la. A selva me confiou seus segredos para que eu possa compartilhá-los. E todos que ouvem se tornam mais um guardião dessas verdades ancestrais. Junte-se à nossa comunidade, fique atento aos sinais e lembre-se sempre: quando o rio chama seu nome no escuro, a única resposta certa é o silêncio.